CLS 63 C209, CLS 63 C219, CLS 63W C210. É CLSC pau no É o cu desses códigos do alemão, filho da CSC, fudeu. Tá ótimo, entendeu? Acabou. Olá, pessoal! Oi, seus pau no Pode ou não? Pode, depois ele coloca aquele pi, né? Oi, pessoal. Bem-vindos à Garagem das Bens. Mais uma vez, estou aqui com o meu sócio André Lanzaro. Carlos Alberto de Nobre. Então, esse é o primeiro, né, de uma série, uma sequência de episódios aqui na Garagem das Bens, que a gente vai contar o nosso dia a dia e responder o que todo mundo pergunta. Como é que é ter uma coleçãozinha de 20 lasanhinhas nos dias de hoje, né? Para você que não sabe como isso tudo começou, acho que a gente conta um pouco disso no episódio da S500 da ML430, né? Por sinal, a cardzinha aqui, episódios muito legais aqui da 500 Cell. 2 episódios muito legais, W140 e W164. 3. 3. 63. 68 é o classe A, né? Isso. Então, essa sopa de letrinhas, também a gente pode fazer um episódio sobre isso, viu? É um episódio legal de falar só sobre a sopa de letrinha da Mercedes-Benz. Todas as séries e suas respectivas numerações e letras. Por que às vezes é W, por que às vezes é S, por que é C ou R. Isso. Enfim, cada um com a sua justificativa. Mas essa brincadeira toda começou... Eu tinha comprado certa vez uma C240, infelizmente o negócio não deu certo. Eu já estava até arrumando o carro, mas como o Thiago é um grande amigo meu, o pai dele desistiu da venda e ele pegou o carro já todo arrumado, que eu já tinha feito até um tratamento na Deep Cleaning e tal. Aí ele pegou de volta e eu fiquei com aquela frustração. Uma poxa, C240. Um outro carro, uma C240 W202. Depois disso, o que surgiu? Meu mecânico, sabendo da minha tristeza, meu querido João Bosco, falou assim, puta, André, acho que achei o carro para você. E aí, o que aconteceu? Ele arrumou para mim uma C280 Sport 95, carro 6 cilindros, câmbio de 4 marchas. Que tem um episódio muito legal aqui, né, no cardzinho aqui, vocês vão poder acompanhar. Belíssimo carro. Fiquei com esse carro um tempo e logo em seguida surgiu a Estate, a W202 C280, que eu já tinha namorado esse carro há um tempo também. E aí fiquei sabendo que o Salvador, que é um amigo meu, tinha comprado o carro num final de semana que eu fiquei de negociar o carro na segunda, no sábado ele comprou, depois ele achou uma muito rara, que era uma W202 Estate também, com 13 mil quilômetros, negro esmeralda, elegância, um baita de um carro, e aí ele me vendeu a prata. Logo na sequência, eu morei muito tempo perto de uma praça assim, que tinha uma casa e ficava uma W140, às vezes parada ali, estacionada, na frente dessa praça. Eu tenho uma foto que eu estava com a E500 B4, que era um carro que nessa época estava com a minha mãe ficou usando esse carro há muito tempo. Eu tirei uma foto dela do lado da W140 e falei, um dia vai ser meu. Esse carro vai ser meu. E nessa época, lembra, eu estava de olho em uma W124, a gente até foi ver algumas antigas, nunca prosperava o negócio, né? Eu já tinha comprado a minha SL, que 6 anos depois ainda não está pronta, mas em breve vai estar. Mas é muito legal, uma 450 SL 1974. Branca. Tá, em breve ficará pronta. Conversível, né? Para quem não entende, é o CLC, é quando ela é capota rígida isso. Sempre, né? Nessa época, e SL é a tradicional Roadster, né? Enfim, a gente já tinha a Mercedes no coração, né? Mas a gente queria mais, né? Eu tinha esse sonho de uma 124, que era a minha Mercedes, meu herói de infância, assim, dos carros comuns europeus, e você sempre quis uma S, né? E até aproveitando, não estava no script, mas eu acho que talvez vocês se perguntem, poxa, mas foi daí que surgiu a amizade de vocês? Não, o Leandro e eu fomos casados, não, brincadeira. O Leandro e eu, a gente se conheceu no colégio aos 6, 7 anos de idade. E nós dois odiávamos futebol
Então a gente tinha as miniaturas, na hora do intervalo um levava miniatura, o outro levava outra miniatura e tal, e a gente trocava aquelas miniaturas. E o Leandro já tinha um Fusca que foi da bisavó dele, né? Um Fusca que está aqui na garagem até hoje, verde o quê? Verde Amazonas. Verde Amazonas, 1966. E ele me usava de escravinho dele nessa época, que ele falava assim, hoje vai ter churrasco aqui em casa. Quando eu chegava, ele estava com o bombrilzinho lá e um produto para a gente ficar polindo todos os cromadinhos do Fusca. Já poli muito Mas para-choque. depois tinha o churrasco mesmo, então valia a pena. Polia o para-choque inteiro e ganhava um churrasquinho no final do Então, dia. a amizade nossa começou meio assim, no colégio, discutindo carro para fugir do futebol. Depois isso tudo mudou, o Leandro foi morar fora, eu estudei, eu fui morar fora uma época com a empresa. E a gente depois, isso tudo já já estabelecido, a gente falou assim, poxa, agora será que o Leandro tinha esse sonho de carros que fizeram sentido para ele aí na adolescência, e eu também queria ter um resgate de carros que da minha família me marcaram muito. E não eram especificamente só Mercedes-Benz. Eu tinha um saudosismo grande por um Monza 500F, que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, BMW Série 3 E36 especificamente, Coupé ou sedã, é um carro que eu gosto bastante. Mas aí surgiu essa situação dessa W140. Isso. E eu fiquei por 3 anos, eu resgatei as fotos, eu fiquei por 3 anos passando na frente da casa do Eduardo. Namorando, né? E namorando. Deixei cartão, conversei com ele, e ele sempre falou, não está à venda mesmo, o carro eu uso todo dia, ele usava efetivamente. E aí um dia eu dei sorte, passei lá e falei para ele, pô Eduardo, vende esse carro aí. Ele falou, puta cara, você passou no dia certo, na hora certa. Minha mulher e eu acabamos de decidir que a gente vai ter que reformar, fazer uma reforma na casa, porque a gente teve um vazamento aqui. Falei, pô, maravilha. Ele falou, entra aqui que eu vou te mostrar os acessórios, eu tenho a disqueteira original dela e tal. Quando ele levantou a porta da garagem, tinha uma E420 Sportline W124, 1995, azul com azul. Falei, pô, e essa outra aqui? Ele falou, não, essa não tá à venda, minha esposa há muito tempo atrás deu uma batidinha na S e tal, na hora que ela foi sair da garagem, o carro desde então ficou parado aqui, a gente vai deixar. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, se você quiser me vender a S, você vai ter que me vender a E. Só compra o par. Eu só compro se for os dois. Só que ele não sabia, e eu já sabia, que eu não tinha dinheiro para os dois. Aí eu falei, e agora? Quem poderá me ajudar? Daí o André me ligou e falou assim, achei a sua W124. falei, vamos lá, a gente só precisa decidir uma coisa. Eu fechei um valor para os dois carros, a gente precisa descobrir quanto que cada uma vale e tal, né? Então vamos lá, você vê o carro, você dá uma olhada na S também e a gente tentar resolver, né? Eis que tivemos um problema. Daí a gente, e virou uma solução. a gente não conseguia resolver na hora quem quer ficar com qual carro, porque eu sempre quis a E vi a S e me encantei. Você sempre quis ter a S, na hora que você viu que a E era uma V8 rara e tal, você também abriu os olhos para a E. Aí que você teve uma ideia muito boa, eu falei assim, já sei, por que não comprar os dois carros em sociedade? Split o valor, E a gente reveza, né? Até então era só esse carro mesmo, né? A gente nem tinha um sonho maior do que isso. Era só realmente esses dois carros, a gente revezava o uso ali. Até a primeira conta, né? Da bateria do carro, né? Que a 420 precisava comprar a bateria, enfim. E aí a gente foi no autoelétrico, chegou a conta, bateria, revisão, lâmpada e tal. E aí chegou aquela conta e eu só paguei metade da conta. Aí ele falou, pô, tive um desconto de 50%. Boa essa ideia aqui, eu gostei desse negócio de pagar só metade das contas do carro, né? E aí você estava com a ideia de ir atrás da Toyota SW4, né? Daí eu era aquele Já momento, vinha, né? Era aquela ideia que eu queria comprar um SUV dos anos 90. Isso. Mirei as Pathfinders SW4 e outras bugigangas do tipo, não encontrava nada. Fomos ver algumas, né? E só desgraça. E os daí, carros tudo detonado, o interior tudo moído carro e tal. japonês é uma desgraça. E aí um dia a gente foi até Cotia ver esse carro e estava péssimo. E coincidentemente, no mesmo condomínio tinha sido anunciada uma ML 430. Exatamente. Que a gente reconheceu por conta do visual de um anúncio que a gente já tinha visto. Ele falou, pô, já fomos até Cotia ver a Toyota e tava uma bosta? Se a ML também tiver, não tudo perder bem. uma viagem, né? Liga pro mecânico, aquele papo. ML é ruim, dá problema, dá pau, né? Já contamos isso no episódio.
Não, é um Mercedes, motores confiáveis, câmbios confiáveis, um carro de chassi, enfim. Bastante robusto. E fomos, pagamos para ver e no final remontamos o carro. Eu diria que na ML é que... Que começou a configurar uma coleção. Exatamente, os dois carros divididos realmente mudaram de estágio e passaram a ser uma porque aí como entrou, coleção. aí virou um número ímpar, a gente entendeu que aquele carro a gente efetivamente ia dividir. Então, na época foi um investimento de 20 e poucos mil reais, 22 na verdade, acho que foi isso? 4. Então foram 12 mil reais de cada um. De cara a gente já gastou mais 15 pau de revisão, porque o carro, apesar de estar muito bom, a gente preferiu trocar todas as linhas de combustível, arrefecimento, suspensão, a gente fez bastante coisa no carro. Câmbio, né? Tinha vazamento de câmbio e tal. E novamente fomos surpreendidos com uma conta muito agradável, porque o que era 15 saiu 7,5. Exatamente. A gente falou, poxa, esse negócio é legal. Eu falei, e se a gente começar a trabalhar isso de tal forma que vire uma garagem de carros, assim? Porque começou a entrar a questão, onde vamos guardar esses carros, né? Porque 2 carros, um na oficina, o outro às vezes na sua casa, às vezes na minha, enfim. Alugamos o espaço e começou. E desde então tem sido essa aventura e o crescimento é muito rápido, graças inclusive a vocês que assistem a gente e nos oferecem tanto carros próprios quanto carros dicas, na rua, dicas muito boas, muito válidas e acho que as últimas 3 aquisições foram dessa forma, né? Então só resgatando um pouquinho, foi a W202, uma C180 douradinha. 98, quase a última série ali já, de um seguidor nosso que comprou esse carro, até por influência do Amigos por Carros, tal, durante a pandemia. Um carro que ele precisou fazer bastante coisa já, tal. E aí, em dado momento, deu um pau no câmbio, estava vazando combustível, os bancos não estavam funcionando direito e tal. E ele falou, já acabou a pandemia, já passei por essa fase, já posso me livrar, mas também não quero queimar. E não quero vender para alguém que não entenda bolhufas do carro e transformar ela numa picape. Não, e detalhe, o carro estava com o câmbio quebrado em emergência e com uma quilometragem altíssima. Ela tem 254 mil quilômetros e vazava mais combustível do que qualquer outra coisa, né? Aí a verdade é assim, ele ligou pra gente, entrou em contato e falou assim, acho que só tem 2 pessoas que comprariam este carro. Só tem 2 idiotas que aceitariam. Porque as outras ofertas seriam para desmanchar o carro. E aí depois a gente pode fazer um episódio sobre esse carro, porque esse carro vai ter a fase do resgate, tá? Vai ser uma saga, uma nova saga, que a gente já tem planejado 2 novas sagas, né? Então que é a é isso, pessoal. C180-95 e a C180-99. Depois entrou W124 State, né? Uma S124, também por indicação de um seguidor lá em Porto Alegre, e uma W126, que está aqui do nosso lado, a precursora aqui da W140, uma transição muito importante também, que vai ter um episódio dedicado a isso, a essa parte da história onde o carro deixa de ser tão analógico quanto era uma 126. Começa a entrar eletrônica. Começa a entrar uma tecnologia e eletrônica. Então, né? pessoal, a ideia agora é vocês começarem a fazer parte aqui da Garagem das Bens, a gente contar um pouco de cada projeto, o que foi feito, quanto foi gasto, e o que ainda falta fazer, do que é um resgate do modelo que nós consideramos a porta de entrada para os neoclássicos Mercedes, ou mesmo para o mundo Mercedes, é a nossa recomendação. Então vai ter uma saga disso também, com passo a passo. Antes disso, ou durante, não sabemos ainda, vai depender do seu like, se você não deu, por favor, dê. E vai ser um reality mesmo, assim. Então, vocês... Pra gente saber o que a turma quer. A gente gostaria que vocês interagissem muito com esses episódios para a gente entender o que vocês querem saber. Você quer ser um colecionador, que o colecionador não é quando ele tem muitos carros, né? Se você tem um carro legal que vai demandar todo esse processo, você já é um colecionador, porque você vai ter que pesquisar, você vai ter que saber sobre o carro, você vai ter que achar um mecânico. Você tem uma série de coisinhas ali que você vai ter que resgatar e se informar para poder trazer esse carro à vida, né? Então, assim, você que gosta de projeto de restauração... Teremos. Só seguir a gente aqui. Você que gosta de ver alguém se ferrar? Também. Teremos. Quer desgraça? Quer ver a gente se dar bem também? Teremos. Teremos de tudo aqui. Coloca suas perguntas nos comentários desse vídeo,
que a gente vai sempre tentar respondê-las no vídeo seguinte Isso. da garagem. E como é que nós resolvemos começar o primeiro episódio? Falando um pouquinho do que está acontecendo com a nossa primeira aquisição da garagem. O primeiro carro da garagem das Bens. Então, acho eu que este foi o primeiro episódio. No próximo episódio, você vai saber um pouquinho do que nós já... Para você que não assistiu, assista o vídeo do teste desse carro, já está aqui, do lado do Leandro, em cima da Aqui em cabeça do Leandro. cima. E agora você vai saber um pouquinho do que a gente fez nesse carro, como que a gente investiu, Como que ele estava, como a gente Como pegou, que tava. o que precisou fazer. e o que a gente está fazendo agora e o que a gente vai fazer ainda. Vocês vão saber como a gente pegou o carro, o que precisou fazer na revisão inicial, o que precisava ser restaurado, o que foi feito, onde, quanto, como. Buzina mais 2 vezes. A Chevrolet é tão 2 certezas. A buzina tocou e tem um Chevrolet Virus ali no ele painel. quer fazer com que você se sinta assim, ah, o Chevrolet é meu, aquele Chevrolet é meu, quer ver o Chevrolet? Aí você abre uma vez e fica pim, pim, pim. Puta, Fora a luzinha da injeção, né? Enfia o Certeza. Chevrolet no- Chevrolet Virus é presente ali em todos. Com o dia a dia, vocês vão acompanhar em tempo real o restauro do Macedo 280 Sport. Essa vai ser bem legal. E acho que muita gente vai gostar. Em paralelo, temos a finalização da 680 Dourada. Isso. E em termos de 202, acho que vai ser muito material bacana. Então, acho que é isso, Obrigado e Valeu. bem-vindos à Garagem das Bens. Parabéns. Parabéns.